Mais um homicídio em Leme na madrugada de hoje. Presos se rebelam na cadeia pública. Saicil está preocupada com a falta de água na cidade. Domingo tem prova de concurso da Prefeitura. Sexta-feira, 10 de março, Leme Notícias está começando. Até já. Mais um homicídio ocorrido em Leme no começo da madrugada de hoje, na boate Flor da Nata, no bairro Souza Queiroz. A vítima, um jovem de 35 anos. Mais um homicídio contabilizado em nosso município nesse início de ano. Podemos dizer assim, desta feita, o fato aconteceu na boate Flor da Mata, zona rural do nosso município, no bairro Souza Queiroz, área que já pertence ao município de Leme. O fato aconteceu nesta madrugada, por volta dos 30 minutos, e a vítima, Franklin dos Santos Cipolla, 35 anos, encontrava-se na boate Flor da Mata e, segundo ele comentou com os policiais e os bombeiros que atenderam a ocorrência, ele foi lesionado com vários golpes de faca por um indivíduo moreno que ele não soube dar mais detalhes. Foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro da Santa Casa de Leme, com 8 perfurações de faca no total. A vítima ainda caminhou por vários metros dentro da área do estabelecimento conhecido como Boate Flor da Mata, mas em que pese ter sido socorrido ao pronto-socorro, não resistiu aos ferimentos e morreu. Por todas as partes, como o telespectador da TV Leme pode ver, nessas imagens que o Marquinhos está mostrando, imagens do terror que deve ter passado o Franklin, uma vez que foi atingido por 8 facadas, melhor dizendo. A polícia militar esteve no local, vasculhou a área, não conseguiu mais detalhes e, segundo uma testemunha, o antigo proprietário da boate, né, o senhor Natal, ele já não mais faz parte da sociedade, ele não mais dirige a boate. Quer dizer, é mais um homicídio para a polícia esclarecer, para a polícia civil, evidentemente, elucidar agora. A vítima era lavrador e morava no bairro Paraíso, em Santa Cruz da Conceição. Lamentavelmente, mais um homicídio contabilizado nesse início de ano. Antônio Carlos Sinonato para o Leme Notícias. Infelizmente, numa situação que, por enquanto, não se sabe os motivos, a própria polícia vai ainda apurar os fatos que determinaram mais este homicídio, mas, naturalmente, que a situação deve envolver alguma coisa fora do normal, porque no começo da madrugada de hoje, uma boate instalada praticamente na zona rural do município, ceifa aí a vida desse jovem de apenas 35 anos. Mais um acidente com ônibus, desta feita transportando estudantes. Um deles morreu e outros 12 ficaram feridos no acidente ocorrido em Santa Rita de Caldas, no sul de Minas Gerais, na noite de ontem. O ônibus da prefeitura levava universitários para a faculdade de Ouro Fino. Segundo a Polícia Militar, a barra de direção quebrou e o veículo teria capotado várias vezes, caindo em um barranco de 30 metros. O ministro da Previdência Social, Nelson Machado, anunciou nesta semana que o governo deverá suspender até o final deste mês 100 mil aposentadorias e pensões de beneficiários de todo o país que não atenderam ao primeiro chamado de recadastramento. O número corresponde
a quase 10% dos que teriam que se recadastrar desde outubro do ano passado. O ministro suspeita que entre os não recadastrados estejam integrantes de quadrilhas especializadas em fraudes contra o INSS. Com o corte, o governo pode economizar mais de R$1 bilhão por ano. A chamada para esses aposentados foi feita de uma maneira muito extensa na própria mídia. Os próprios bancos também fizeram folhetos alertando os aposentados e pensionistas no sentido de que deveriam comparecer à agência bancária em que eles recebem o benefício para fazer o recadastramento. Mas, como se pôde notar aí, cerca de 100 mil relativos à primeira chamada, que foi em outubro, não compareceram. Tomara que todos eles sejam beneficiários e não quadrilhas, como está suspeitando o ministro. Como você acompanhou no começo da tarde de hoje, em edição extraordinária, a rebelião na cadeia pública já está controlada. No local estão 99 detentos. A principal reclamação é a superlotação. Confira os detalhes com o repórter Antônio Carlos Simeonato. É público notório que a nossa cadeia pública, construída para 30 detentos, tem desde há muito tempo uma superpopulação, uma superlotação. Hoje a cadeia conta com 99 detentos. É um verdadeiro barril de pólvoras. E hoje, por volta das 11h30, nós tivemos um princípio de rebelião, podemos dizer assim, porque os presos se rebelaram ao serem descobertos cavando um túnel no banheiro do pátio, o banheiro que serve para as visitas. Tão logo o fato foi descoberto, a Polícia Civil e policiais militares, inclusive com a presença de policiais de Limeira, cercaram o prédio da cadeia pública para que toda a segurança fosse mantida. Os presos, até esse momento, continuam soltos no corredor e no pátio, uma vez que quebraram todos os cadeados de todas as celas. O pessoal de apoio da prefeitura foi solicitado e já está no local na tentativa de tapar esse túnel, que, segundo informações da doutora Adriana, ainda não estava concluído. Mas a partir do momento em que a casa caiu, como se diz na gíria dos detentos, a situação acabou ficando tensa mais uma vez na nossa cadeia pública. 2 presos que eram oriundos da cidade de Pirassununga e que, de acordo com os policiais civis, estavam causando problemas na nossa cadeia pública, foram transferidos agora há pouco para a cidade de Limeira. Apenas para tranquilizar a população, podemos dizer que a situação está sob controle e os presos devem voltar num curto espaço de tempo para as celas, uma vez que os cadeados já foram providenciados para que eles sejam trancafiados. Mais uma vez, quase explodiu o barril de pólvora que é a nossa cadeia pública. Quantas pessoas em cada cela? A média é de 4x4, espaço de 4x4 com 21 presos. Entendeu? 21, é 3 pessoas dormindo num colchão de solteiro. Entendeu? Tá feio. 3 pessoas dormindo num colchão de solteiro. Então, a acomodação imprópria aqui. A gente pode ser ladrão, pode ser preso, entendeu? Mas também a gente tem o direito de se acomodar pelo menos bom. O que a gente fez lá na rua, a gente tá pagando aqui dentro. A reivindicação não é só por causa da gente, entendeu? O prédio tá com 100 e poucos presos, mas você imagina, já com 100 e poucos presos no dia da visita, como é que não fica esse prédio superlotado? É muito incômodo isso daí. Então a gente quer transferência, por quê? O próprio familiar nosso passar bem no dia da visita, pelo menos, entendeu? Porque é muita humilhação aí na frente, já tem humilhação aqui dentro também com essa superlotação. Melhora. Deixa eu falar um negócio aqui. Que situação realmente. A nossa cadeia pública há muito em que precisava ser ampliada ou ser mudada para um outro local, mas infelizmente me parece que essa situação vai perdurar ainda por algum tempo. Vocês se recordam que o ano passado nós tivemos uma reforma ali, reforma de piso, reforma de celas, enfim, a coisa através de uma parceria, e me parece que na oportunidade as coisas seriam tranquilas, mas também não chegou nem a perdurar essa reforma, porque já conseguiram uma brecha lá onde estavam cavando um túnel para fuga.
Naturalmente que quando existe a superlotação, a situação ali dentro fica incontrolável mesmo. Todo mundo fica aí, vocês estão vendo a reclamação dos detentos, com um colchão de solteiro dormindo 4, 5, 6, não tem como. Então é uma situação insustentável e isso vai causando um desequilíbrio nessas pessoas e a única coisa é tentar ir embora, fugir dali, porque nem sempre é possível as transferências. De qualquer forma, as autoridades têm que repensar, as autoridades municipais no município, as autoridades policiais, reivindicar agora um ano eleitoral ao governo do estado para que nós tenhamos aí uma cadeia com segurança melhor e melhor localizada também, porque do jeito que está, a coisa pode explodir com 99 detentos num local onde só cabe 30. Faça ideia. Veja em seguida, a superintendente visita a captação de água. O Leme Notícias volta a seguir. O superintendente da Saecil, Sérgio Luiz Delay, fez hoje uma visita ao sistema de captação de água no Ribeirão do Roque. Ele esteve acompanhado do senhor Valentim Comim, ex-funcionário da autarquia, que volta a colaborar com a municipalidade. A vida tem sido atribulada para ele nos últimos dias, com todas essas questões envolvendo a Saecil. Mas, sempre que possível, quando não está vasculhando alguma coisa no sentido papelístico da coisa, podemos dizer assim, ele começa agora a tomar efetiva posição da situação em que se encontram os equipamentos da Saecil. O Sérgio Delay esteve em visita na ETA, acompanhado do Valentim Comim. Quais os objetivos dessa visita, Sérgio? Então, Toninho, hoje nós já tivemos um problema de manhã, que os reservatórios amanheceram já com um nível baixo de água. Então nós viemos na ETA, constatamos que a ETA está com um nível de 2 metros e então estamos providenciando um bombeamento maior para o reservatório do Santana, para aumentar o volume do reservatório do Santana e tentar equalizar a falta d'água que já começou a sentir agora de manhã. Bom, e aqui na estação de captação, tudo ok? Aqui na estação de captação está tudo ok e uma das providências que nós vamos tomar aqui é ligar duas bombas que eram desligadas no horário de pico de consumo de energia elétrica, porque era desligado para economizar energia elétrica. Então essa hora nós não podemos fazer economia. Nós vamos ligar todas as bombas, mesmo no horário de pico, gastar um pouco mais de energia lá, mas bombear mais água para a cidade. Enquanto não se constrói a terceira adutora. Exato. A terceira adutora nós estamos conversando com as firmas, preparando o processo de licitação. Enquanto isso, nós vamos ver algumas medidas que dá para ir sanando, algumas pequenas medidas que dá para tentando amenizar o problema. Bom, em caráter até de urgência, foi contratado o Valentim Comim, profundo conhecedor da Saecil. O objetivo dessa contratação é tentar te ajudar exatamente a resolver todos esses problemas. Exato. O Valentim é uma pessoa que trabalhou muitos anos na Saecil e ele conhece praticamente todo o sistema. Porque um dos problemas que nós encontramos não tem os projetos na Saecil. Então não se sabe onde que é as redes, diâmetro de rede, para você começar a fazer um estudo de distribuição para melhorar, equalizar o problema da rede, os projetos sumiram. Então nós estamos contatando a firma que fez o projeto na época do Chico Fernando, para ver se a gente consegue. Enquanto isso nós contratamos o Valentim para ele nos dar um apoio nisso daí. Quer dizer, muito trabalho pela frente, né, secretário? Bastante, Toninho. Muito trabalho mesmo. Mas a população pode ficar tranquila que o que tiver ao alcance de ser feito, vai ser feito. Então, eu vou pedir a paciência da população, que o problema hoje que nós já sentimos é matemática. Se produz um número X de litros por segundo e se consome o mesmo número. Então nós não estamos com tempo de reserva, tá? Então, vai dar problema d'água? Vai. Enquanto não construir a terceira adutora, nós vamos ter problema de falta d'água. Aí, isso nós temos certeza vai ser solucionado em breve.
Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Tá aí o Sérgio Luiz Delay com esse abacaxi, vamos assim dizer, na mão, porque afinal de contas a coisa vinha de uma maneira e que agora precisa ser refeito uma série de situações aí. E o Sérgio, com os seus companheiros, o pessoal lá da Saicil, tentando colocar a casa em ordem. E a chegada do Valentim Comim, como disse o Antônio Carlos, um profundo conhecedor da Saicil, vai auxiliar em muito essa questão. Vocês puderam notar na entrevista do superintendente que as bombas eram desligadas no horário de pico. Então é por isso que em algumas regiões da cidade nós tínhamos falta d'água, reclamação da população, e isso vinha chateando por demais moradores de alguns bairros da cidade. Tomara a Deus que o Sérgio e seus companheiros, Valentim, o pessoal todo aí, daqui para frente possa colocar a casa em ordem e a cidade respirar um pouco mais aliviada com a água. Só que não pode gastar, usar apenas o necessário. A quantidade de declarações do imposto de renda entregues na primeira semana no estado de São Paulo, desde o início do prazo, aumentou 400% este ano em relação ao igual período de 2005. A pressa em receber a restituição, já no primeiro lote, previsto para junho, é apontado como uma das causas da antecipação. Está todo mundo aí preocupado com receber o dinheirinho o quanto antes. Vamos entregando. O deputado Nelson Marquiselli falou à reportagem do Leme Notícias a respeito das emendas de sua autoria feitas ao orçamento da União e em benefício das cidades da nossa região. O senhor sempre tem conseguido colocar emendas no orçamento. Para 2006, o que está reservado para a gente, doutor? Já, todos os mandatos, esses 4 mandatos, todos os anos, eu consegui colocar emendas significativas para a nossa região. E não vai ser diferente esse ano, viu, Antônio Carlos? Já colocamos uma emenda boa para a Santa Casa, o Chico, provedor, tem me procurado, estamos trabalhando num projeto de 2,5 milhões para a Santa Casa de Leme, estou trabalhando nele, quero ver se até junho, julho, nesse ano ainda, eu consigo a aprovação. Estamos trabalhando para que o prefeito Vagão tenha recurso suficiente, já abrir crédito para isso, para que ele possa fazer o tratamento de esgoto, fazer o tratamento de água, melhorar a capacidade de água para a cidade de Leme. Enfim, Conchal também aprovamos, Santa Cruz da Conceição já colocamos emenda significativa no lago lá, para que possa fazer o calçadão, e o Jair tem nos agradecido muito o nosso trabalho. Eu tenho procurado desenvolver um trabalho muito forte no orçamento da União, para que a nossa região, Leme, Santa Cruz, Pirassununga, Conchal, Araras, Porto Ferreira, Descalvado, seja sempre aquenhoado com emendas, com verbas, para ajudar as prefeituras a fazer um bom trabalho na área de saúde, na área de educação e na área da segurança. Só para encerrar, deputado, por ser um ano político, um ano de eleições, o senhor acredita que a liberação dessas verbas se torne um pouco mais fáceis? Eu tenho a impressão que até 30 de junho nós vamos conseguir liberar. Estamos trabalhando. Já essa semana em Brasília, já trabalhei forte em cima dessas emendas. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Encontram-se abertas as inscrições para um curso de especialização de mão de obra para assentador de revestimento cerâmico, numa parceria com a Prefeitura do município de Leme. O repórter Antônio Carlos Simeonato conversa com o secretário de Agricultura, Indústria e Comércio do município e traz mais detalhes. Já estão abertas as inscrições para o curso de assentador de revestimento cerâmico, uma parceria entre a Aspacer e a Prefeitura do município de Leme. Sobre esse assunto, nós conversamos com o secretário Marco Antônio de Almeida, que vai falar para a gente mais detalhes. Quais são os objetivos desse curso, secretário? Os cumprimentos a todos. O objetivo do curso, ele visa colocar as pessoas que fazem esse tipo de serviço a par das novas tecnologias para o assentamento desses revestimentos cerâmicos. Esse curso é uma parceria com a Aspacer, objetivando dotar as pessoas das condições tecnológicas atuais para assentamento de piso e revestimentos. Serve para aqueles que já estão no mercado e até para os iniciantes? Bom, o objetivo é treinar a maioria das pessoas, porque hoje é muito comum você, depois de o piso assentado, ele começar a apresentar alguns problemas. Esses problemas podem ser
a má escolha do piso para o local, ou até a má escolha da argamassa onde foi assentado esse piso. Então, este curso vai ser passado as instruções às pessoas, a fim de que ele possa orientar quem está construindo a casa do melhor piso e a melhor argamassa para aquele determinado local. As inscrições poderão ser feitas onde? Bom, as inscrições estão sendo feitas no PAT, aqui na Secretaria da Agricultura, na Rafael de Barros 703, e também no Sindicato dos Trabalhadores, na Rua Joaquim de Góes. Tem algum custo para os interessados? O custo é zero para todos os interessados. E tem também embutido nisso um lado filantrópico. O piso, a argamassa que vai ser utilizado nas aulas práticas, vão ser realizadas essas aulas práticas em um recinto, ou, por exemplo, hoje estamos em 2 recintos a serem definidos, a Santa Casa de Leme ou na PAI. Então, o material didático, que é a parte prática, vai servir para uma entidade também. Então, é uma parte assim, ou o assentador vai ser treinado e o benefício desse treinamento vai ser repassado a uma entidade social. Já estão definidas as datas? Bom, a data está definida da seguinte forma: no dia 30 de março, nós vamos ter no anfiteatro da Biblioteca Municipal uma palestra de abertura, onde estão sendo convidados todos os integrantes inscritos, né? E também a sociedade, de uma maneira geral, os donos de depósito, o engenheiro, a construtora, todo mundo está sendo convidado para que nessa palestra vai ser transmitidas as tecnologias. Então, para a pessoa se situar o que é o mundo hoje no assentamento, né? E depois, na semana seguinte, vai ter início as aulas teóricas, e depois, na outra semana, teremos as aulas práticas. Quer dizer que ele vai ser realizado no mês de abril, propriamente dito? Propriamente dito, no mês de abril. E essas aulas serão ministradas pelo Senai. E as pessoas receberão do Senai um certificado de participação. Aqueles que tiverem maior aproveitamento durante o curso vão receber um certificado diferenciado do Senai, que vai ser encaminhado à Associação Nacional dos Materiais de Construção, onde ele vai ser cadastrado como um assentador qualificado. Então esse cadastro vai rodar o Brasil inteiro, o estado de São Paulo, etc. Então uma empresa, quando precisar de um assentador qualificado, vai buscar nesse cadastro, e essa pessoa estará qualificada lá. Muito obrigado ao secretário Marco Antônio de Almeida. Veja, portanto, a importância desse curso. Nós estaremos acompanhando e dando aqui no Leme Notícias mais detalhes, mais informações. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, está aí. A tecnologia de hoje é diferente da de antigamente. Então, se você, por um acaso, se interessou pelo curso, entre em contato aí com a secretaria para saber fazer a sua inscrição, porque é de suma importância para aprender coisas novas, né? Isso realmente é muito importante, além de ficar qualificado por essa empresa a nível nacional. E no próximo bloco, prova de concurso público acontece no domingo. O Leme Notícias volta a seguir. A lista dos maiores bilionários do mundo, divulgada pela revista Forbes, mostra que o número de brasileiros com mais de $1 bilhão dobrou, pulou de 8 para 16. A lista ainda é liderada pelo americano Bill Gates, com $50 bilhões. Entre os brasileiros destacam-se os irmãos Joseph e Moses Safra, com uma fortuna avaliada em $7 bilhões e 400 milhões, os co-presidentes da Natura, Guilherme Leal e Antônio Luiz Seabra, com 1,4 bilhão cada,
E a Bílio Diniz ainda permanece na lista, 1,3 bilhão de dólares. Quer dizer, se você não está na lista, continue trabalhando, quem sabe. Uma frente fria avança em direção ao Espírito Santo e deixa as nuvens ainda mais carregadas na região sudeste. O final de semana começa com chuva no litoral sul de São Paulo. O tempo também fica nublado com chuva a qualquer hora no norte do Rio de Janeiro, no centro-leste de Minas Gerais e em todas as regiões capixabas. Nas demais áreas do sudeste, o sol aparece entre nuvens e chove de forma isolada. Confira aí a previsão para o fim de semana em Leme. Sábado e domingo com sol, nebulosidade e pancadas de chuva. A probabilidade é de 70%. A temperatura deve marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus. A Prefeitura de Leme está comunicando que a prova escrita do processo seletivo para médicos da rede municipal vai ser realizada agora neste domingo, dia 12, às 8 da manhã, na Escola Coronel Augusto César. Os candidatos deverão comparecer com meia hora de antecedência, portando o original do documento de identidade, a ficha de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. E a todos os que participarem, uma boa prova, principalmente porque a municipalidade e a área da saúde necessita de bons profissionais, médicos e assistentes que estarão prestando esse concurso. Boa sorte a todos vocês. O Leme Notícias termina aqui. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 7h15 da noite. Bom final de semana a todos e até lá. Excedentes do tiro de guerra recebem certificado de dispensa. SESC traz exposição de fotografias para Leme. Deputado Marquiselli participa de congresso no Rio de Janeiro. Mulheres se encontram para discutir projetos. Segunda-feira, 13 de março, Leme Notícias está começando. Até já! Em cerimônia realizada nesse final de semana no Ginásio de Esportes Valdomiro Macarenco, cerca de 200 excedentes do tiro de guerra local receberam o certificado de dispensa. Acompanhe. No último sábado, nós tivemos uma cerimônia muito importante no Ginásio de Esportes Dr. Valdomiro Macarenco. Cerca de 200 jovens receberam o certificado de dispensa de incorporação ao tiro de guerra. Nós vamos conversar nesse instante com o Tenente Lima, que vai explicar para a gente a importância dessa cerimônia, Tenente. A importância dessa cerimônia é que os rapazes agora, eles recebem um documento que vai dar o acesso à cidadania. É um direito do cidadão, porque com esse documento ele vai poder prestar concurso, vai poder ir para o trabalho,
vai poder concorrer a concursos públicos e assim por diante. É um documento que o jovem deve ter o máximo de carinho, o máximo de cuidado com ele para apresentar no momento certo. Bom, são jovens dispensados pelo excesso de contingente, né? O excesso de contingente significa aqueles que não são aproveitados no tiro de guerra. Todos os anos nós alistamos cerca de 1.000 jovens e eles passam por uma seleção e 100 são matriculados no tiro de guerra. Os excedentes, então, são dispensados do serviço militar. Eu tenho falado para eles que essa dispensa do serviço militar não impede que eles venham a ser um sargento ou oficial das Forças Armadas. Para isso, eles devem prestar concurso e se ingressar nas Forças Armadas. E também não os excluem do compromisso com a pátria, né? Por aquilo que o senhor disse durante a cerimônia. No compromisso que eles fazem, justamente é isso, que eles estão prontos a atender às convocações de emergência. São cidadãos, são aqueles que ficam aguardando numa emergência, numa eventualidade, serão chamados para defender a pátria. Bom, o senhor ressaltou a importância, né, de que todos pudessem fazer, mas infelizmente por questões até da ordem de excesso, isso não é possível. Mas seria interessante que todos pudessem fazer, né, tenente? Na minha opinião, todos deveriam fazer o serviço militar, porque eu concordo que se todos fizessem o serviço militar, estariam aprendendo muito mais de civismo, de camaradagem, de cidadania, de hombridade e muitos fatores básicos na formação do jovem. Então seria interessante que todos passassem por isso, mas por problemas administrativos, problema de recursos, outros problemas, então eles não são dispensados. Muito obrigado pela gentileza, tenente. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição. Foi um prazer estar aqui em Leme e trabalhar com esses jovens que eu tenho visto assim, que são jovens maravilhosos aqui de Leme. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Tráfico de entorpecente na última sexta-feira por volta das 22h40, na rua Cristiano Arder, no bairro Santa Marta. João Batista de Pádua foi abordado pelos policiais. Com ele, eles encontraram 1,5 gramas de crack. João Batista disse ser usuário, mas que adquiriu a droga através de um cidadão conhecido como Cleberson. Forneceu endereço para os policiais, que foram até a residência de Cleberson e o surpreenderam com 15 gramas de crack. Cleberson foi conduzido ao plantão policial. Veja em seguida, Leme recebe exposição de fotos do Sesc. O Leme Notícias volta já já. O fotógrafo profissional Écio Palone Filho esteve em Leme neste fim de semana, onde ministrou um curso sobre fotografia e adiantou que no próximo dia 18 vai estar na cidade para uma mostra fotográfica patrocinada pelo Sesc. Ele já está ficando famoso na telinha da TV Leme, podemos dizer assim. Aliás, famoso em termos de fotografia, ele já o é em todo o Brasil. Nós já mostramos exposições sua em Santa Cruz da Conceição, agora vem para Leme no dia 18, né, no Colégio Maria Joaquina. Mas principalmente hoje, nós vamos abordar com ele um aspecto diferente. Porque antecedendo a exposição, ele fez podemos dizer assim, um curso sobre fotografia. Fotógrafo Écio. Fotografar é uma arte
Hoje, fotografar é uma arte. A fotografia, nas últimas exposições famosas, como a Bienal de São Paulo, Veneza e outras exposições que tem pelo mundo, a fotografia cada vez mais vem ocupando um espaço, né? E geralmente os artistas que são premiados nessas bienais, nessas exposições famosas, estão sempre ligados à fotografia. Quer dizer, como de resto em todo o mundo, houve uma evolução desde o princípio até hoje, chegando aí às máquinas digitais. Mas no passado a coisa não era bem assim, né? As dificuldades eram bem maiores. Assim, para você fazer a primeira foto demorou quase 10 horas, né? Hoje você consegue fazer fotos, né, no instantâneo no celular, como no show do YouTube, né? Um monte de gente com celular, em vez de acender vela, acender o celular para iluminar o gramado do Morumbi, né? Bom, a gente está vendo aqui que ninguém aqui, eu tenho a impressão, tem intenção de ser fotógrafo profissional, a não ser um ou outro, como por exemplo o nosso companheiro de trabalho, Marquinhos, da TV Leme. Agora, depende muito do equipamento também que se utiliza, né? Olha, eu diria que o equipamento é uma coisa importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a questão do olhar, né, e de como é que você vai trabalhar a máquina fotográfica, o que você quer fotografar. Então, esse conjunto de coisas vai fazer com que você tenha um produto final ou você vai atingir aquilo que você quer. Quantos anos o senhor está na área? Obrigado pelo senhor. Eu estou na área há 15 anos. Bom, a exposição que nós mostramos em fevereiro em Santa Cruz da Conceição vem para Leme a partir do dia 18, né? Isso. Dia 18, às 17 horas, estaremos aqui com a exposição montada para que a população de Leme possa conhecer as esculturas naturais. Então, só para a gente deixar realmente o telespectador curioso, conta um pouquinho da exposição, como é que ela é. Bom, a exposição, ela retrata imagens que você observa em árvores, né? E aí você vê determinadas cenas, né, extraídas das árvores, e você dá um nome, tipo jacaré, elefante, crocodilo, caranguejo, enfim. Você nomeia aquilo lá e o espectador, né, a pessoa que vai ver a exposição, vai olhar e vai achar, olha, não é que parece mesmo com isso daí, né? É praticamente uma coletânea. Quanto tempo ela levou para ficar em ordem como está hoje? Eu comecei isso daí em 1996 e até hoje eu continuo captando imagens, né? E agora com essa circulação da exposição pelo interior do estado de São Paulo, em cada cidade que vai, são novas imagens que acontecem, tem mais ou menos umas 100 imagens por aí. Sempre com o apoio do SESC? Sempre com o apoio do SESC. SESC, sem dúvida nenhuma, a grande instituição que valoriza o artista no estado de São Paulo. Tá certo, muito obrigado ao Écio, e a gente tem que louvar realmente as pessoas que estão envolvidas em todo esse projeto, pessoas que estão tentando trazer para Leme fatos novos, coisas interessantes, para que a gente tente pelo menos mudar um pouco a cara da nossa cidade, que muitas vezes, né, só aparece na televisão, principalmente na televisão regional, de uma forma bastante negativa. E a exposição, nós tivemos a oportunidade de ver pessoalmente em Santa Cruz da Conceição, e eu recomendo, a partir do dia 18, aqui no Maria Joaquina. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. O deputado federal Nelson Marquiselli vai estar nesta terça-feira no Rio de Janeiro, onde vai presidir um congresso sobre navegação marítima e fluvial. Confira. A semana começa um tanto quanto diferente para o deputado Nelson Marquiselli. Nesta terça-feira, ele estará no Rio de Janeiro abrindo um simpósio sobre transportes. Que simpósio é esse, deputado? O Brasil se reúne uma vez cada 6 meses no Rio de Janeiro, que é a sede das maiores companhias que trabalham no setor de transporte marítimo. E eu, como primeiro vice-presidente da Comissão de Economia e Desenvolvimento da Câmara, fui convidado para fazer essa abertura, terça-feira, hoje às 9 horas da manhã, para que a gente possa discutir o transporte marítimo e o transporte fluvial. Eu sou autor de um projeto de lei criando a Escola de Formação de Técnicos para a dragagem dos portos brasileiros. E a sua sede vai ser na cidade de Santos. É evidentemente que eles querem discutir isso. Vai ser a primeira escola nesse segmento no Brasil, e nós precisamos, então, escolher e definir quais serão os objetivos da escola
e principalmente ver qual é a razão de se criar uma escola técnica nesse sentido, de qual eu fundamento muito bem. Bom, qual é a situação do setor hoje, deputado? O Brasil está cada vez mais crescendo as exportações marítimas. Nós hoje já atingimos a marca de 120 bilhões de dólares e estamos com a mesma capacidade portuária. Uma das razões é que nós possamos ampliar o Porto de Santos, ampliar o seu acesso com duplicidade de ferrovias e aumentando o pátio de estacionamento para os caminhões de grande porte, aumentando a silagem de grãos e num projeto que eu sou relator, aumentando os portos secos no interior de São Paulo. O que é porto seco? Porto seco é você, nas cidades do interior, você abrir e fechar contêineres, saindo já lacrado com as mercadorias para serem já colocadas nos navios, evitando aquele atraso proporcionado pelas enchentes de cargas no Porto de Santos. Aí nós teríamos condições de agilizar as suas exportações. Na própria quarta-feira, às 15 horas, eu estarei fazendo uma reunião demorada com o Ministério da Agricultura para podermos também agilizar as vistorias nos portos secos e no Porto de Santos. Uma boa notícia, sem dúvida nenhuma, para os exportadores. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. A CIL está reservando para o final deste mês um encontro especial para mulheres. São vários temas, como autoestima, motivação, valorização da mulher e outros. Confira aí no Momento ACIL de hoje. Nós teremos nos próximos dias 27, 28 e 29 de março um evento muito importante na ACIL. Um encontro especial para mulheres. E sobre isso nós vamos conversar com a Patrícia Rocha, consultora que está organizando o evento. Qual o objetivo desse encontro, Patrícia? Bem, o objetivo desse encontro é, em primeiro lugar, comemorar o nosso dia, né, que foi no dia 8 de março, porém o mês ainda está aí. Então, nós juntamos vários temas onde nós vamos falar sobre autoestima, motivação, valorização da mulher no mercado de trabalho, para que a gente possa resgatar os nossos valores, né? Então, o nosso objetivo é que a mulher consiga conciliar trabalho, casa, família, sem aquele estresse, sem aquela loucura do dia a dia e não perca as coisas boas da vida, né? Acorde todos os dias com vontade de viver. Um dos temas principais, inclusive, que dá título, né, ao encontro, é Mulher Brasileira, a arte de encantar e seduzir. Explica pra gente como é que vai ser isso na prática. Isso, a mulher é poderosíssima, né? Então, além desses temas que eu mencionei, nós vamos abordar um pouco de sensualidade, sedução, porque a mulher brasileira, ela é sensual por natureza, né? Só que a mulher, mais uma vez eu menciono, com a correria do dia a dia, com o estresse, casa, família, trabalho, ela perde isso. Então, ela deixa que o estresse, o nervosismo, acaba ofuscando esse brilho. E nós vamos tentar resgatar nesses 3 dias para que essas mulheres se tornem poderosíssimas, né, que andem na rua com o seu brilho, com um alto astral, com uma luz assim que vai, todos vão parar e olhar essa mulher, pode ter certeza. São palestras, então, ministradas diariamente nesses dias, 27, 28 e 29 de março. Isso, vai ser um encontro fechado, né, para esses 3 dias. Então, tanto associados como não sócias podem entrar em contato aqui na CIL, e é um pacote fechado, tá? Então nós vamos estar abordando nesses 3 dias todos esses temas que eu mencionei, das 19 às 22h30. Segunda, terça e quarta. Existe um custo diferenciado para sócios e não sócios? Existe sim. Na CIL, os associados e funcionários de associados, 2 parcelas de R$30. E não sócias, 2 parcelas de R$35. As inscrições podem ser feitas aqui mesmo na CIL? Isso. Os interessados podem estar ligando, pedindo informações aqui na CIL, direto, ou vir diretamente aqui na CIL, está falando com a Ângela do Departamento de Eventos. Tá aí, olha, para você mulher é um fato muito importante, né? Esse encontro, um encontro especial só para mulheres, né? O clube da Luluzinha, podemos dizer assim, nos dias 27, 28 e 29 de março. Eu, se fosse você, não perderia.
Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. No próximo bloco você confere, entidades recebem repasse de verba. O Leme Notícias volta já já. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo abriu concurso para 255 vagas de analista judiciário, com salário inicial de R$ 4.094. É necessário ter curso superior em qualquer área. As vagas serão distribuídas entre a capital e Grande São Paulo, São José dos Campos, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru e Sorocaba. As áreas de instabilidade enfraquecem sobre o sudeste. O ar seco predomina no sul e no leste de São Paulo e no centro-sul fluminense, garantindo um dia de sol apenas com névoa no início da manhã. Nas demais áreas da região faz sol o dia todo, com rápidas pancadas de chuva à tarde e no início da noite. Confira aí a previsão para amanhã em Leme. Terça-feira de sol, nebulosidade e pancadas de chuva. A probabilidade é de 60%. A temperatura deve ficar com mínima de 19 e a máxima de 26 graus. E daqui a pouco, no Salão de Eventos da ACIL, acontece o evento de repasse de verba para as entidades assistenciais de Leme, oriunda do desconto do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. Confira. No Salão de Eventos da ACIL, um fato muito importante. O repasse de verbas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às entidades assistenciais de nossa cidade. E sobre esse assunto, eu vou conversar com a presidente, a Lisiane, que vai dar para a gente mais detalhes. Que evento é esse, Lisiane? Oi, Toninho. É um evento de repasse de verba do que nós arrecadamos na campanha de incentivo fiscal do ano 2005. Então, nós estamos convidando todas as pessoas que doaram, os contadores, as empresas que têm esse perfil, né, para participar desse evento, onde nós vamos o quê? Apresentar os projetos, quer dizer, isso é uma coisa única, nunca teve, né? Assim, essa parte de apresentação dos projetos. Então, as entidades estão desenvolvendo alguns projetos, nós vamos apresentar hoje para esses nossos convidados aonde o dinheiro que ele destinou na campanha de incentivo fiscal vai ser utilizado. Apenas para a gente esclarecer direitinho o nosso telespectador. Me parece que são cerca de 63 mil reais que foram arrecadados no ano passado. Isso, para deixar bem trocadinho em miúdo mesmo, aquilo que o empresário, que o profissional liberal tinha que pagar como imposto. Ele destinou algumas específicas, outras não. E é esse o repasse que vai ser feito hoje. Isso, é da campanha onde a pessoa física ela pode destinar até 6% do imposto devido para o fundo e as pessoas jurídicas com lucro real, elas podem destinar até 1%. Então, as pessoas elas podem, na hora que ela faz essa destinação de verba para o fundo, ela pode escolher se ela quer beneficiar uma entidade especificamente ou se ela simplesmente vai mandar para o fundo. Então, esse dinheiro destinado, nós estamos repassando, nós já fizemos outros repasses durante o ano e este é o volume assim, o mais grosso, né? Então nós vamos estar repassando esta noite para as entidades. Quais serão as entidades beneficiadas na noite de hoje? Nós temos 7 entidades cadastradas. Então nós temos a Casa do Menor, Francisco de Assis, a Creche Sagrada Família, a Casa da Criança Cecília de Souza Queiroz, a APAI, a APAS, né, que é a Associação Presbiteriana de Ação Social, a Santa Casa e a Guarda Mirim de Leme. Nós temos essas entidades cadastradas conosco. Bom, nós já estamos vivendo novamente aí a fase da declaração do imposto de renda. Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode destinar a verba para o fundo?
todas as pessoas que têm imposto a pagar. Então, o que acontece? Você já vai ter que pagar, não vai? Você só vai trocar o bolso. Então, parte daquilo que você vai pagar vai entrar para as nossas crianças, nossos adolescentes aqui do município. Então, você não tem que fazer nada. É só você falar com o seu contador, que hoje eles são também nossos convidados, que é para eles assim, terem algum esclarecimento, alguma coisa que o Pinheiro vai estar dando uma palavrinha, que não é difícil estar fazendo essa destinação. Então, a gente precisa que o doador tenha o desejo de doar, né? Que ele fala assim, não, eu tenho que pagar, então eu quero destinar para o fundo. Aí ele conversa com o contador tem que ter o quê? Ele vai viabilizar o desejo do doador. Aí a gente tem as entidades, né? As entidades, elas têm o quê? Que desenvolver projetos atrativos que realmente estejam fortalecendo a criança e o adolescente. E nós, como conselheiros, temos que fazer o quê? Fiscalizar se realmente esses projetos estão acontecendo, se eles são bons para as crianças, porque os projetos eles precisam antes ser aprovados pelo plenário. Então a gente aprova, aí esse projeto tem um certificado, então é onde ele vai estar apto para receber doações. Né? Então é dessa forma que a gente funciona. Então hoje à noite a gente está mostrando um pouquinho do que é o conselho, um pouquinho do que é o fundo, quais são as nossas atribuições. Então vai ser um momento bem especial, bem gostoso, vai ter um coquetelzinho, né? Então, assim, a gente convida toda a população que tem imposto a pagar, o profissional liberal e até mesmo aquele que tem curiosidade para saber como funciona, para estar agora logo mais com a gente ali na CIL. Mesmo porque ele vai pagar o imposto. O imposto ficando aqui, a coisa se torna de uma forma mais rápida, inclusive. Com certeza. Em vez de ir lá para os cofres do governo, né, fica para as nossas crianças aqui, fica para o nosso fundo municipal, para atender as nossas necessidades aqui da cidade, né? R$63 mil no ano passado já é uma verba considerável, né? Sim, nós tivemos um crescimento de 12,5% em relação à arrecadação de 2004, né? Mas a gente espera agora 2006 aumentar muito mais esse volume, contando com a colaboração de todos, né? Bom, além de todas essas pessoas que você já disse que estão envolvidas no evento, nós também teremos a presença do Dr. Paulo Ciccone, que é auditor da Receita Federal. Isso, ele é o chefe da fiscalização. Ele vai estar dando uma palavrinha também sobre todo esse procedimento, sobre a parte legal, né? E pelo que eu, assim, não vi a apresentação dele ainda, mas ele falou que é bem legal também. Nós vamos também estar contando com o Pedro Francisco da Silva, que ele é da Eletro, ele vai estar dando um testemunho como empresa amiga, os benefícios que uma empresa amiga da criança tem, né? O Pinheiro, que vai estar fazendo a parte dos contadores, explicando como que é. E nós vamos ter, assim, um momento de estar trocando ideias, as entidades vão poder estar apresentando seus projetos, e a pessoa que tiver esse ladinho social, né, ela vai poder estar tomando, assim, conhecimento de que a nossa cidade, a gente tem muitas coisas boas acontecendo nas nossas entidades, e a gente precisa muito da colaboração. E esse não é um dinheiro extra que a pessoa vai ter que doar, né, é um dinheiro que ela já tem que pagar. Então, a gente não está pedindo nada a mais, a gente está pedindo aquilo que ela já tem como débito, né? Então a gente queria que repassasse para nós. Oxalá isso seja conseguido. Amém. Tá aí, olha, você que é empresário, profissional liberal, você que tem imposto a pagar, preste atenção em tudo aquilo que a Lisiane disse, que eu acho que vale a pena você investir nas ações sociais que nós temos no nosso município. E que são muitas. Basta você se interessar um pouquinho e procurar conhecê-las. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. E daqui a pouco você acompanha ao vivo aqui pela TV Leme mais uma sessão da nossa Câmara Municipal. As discussões, os projetos e os pronunciamentos dos vereadores para você ficar por dentro do que ocorre no Legislativo lemense. E o Leme Notícias termina aqui. Nós voltamos amanhã às 7h15 da noite. Até lá.
Presidente João Machado fala da sessão de ontem à noite. Prefeito Vagão veta projetos de vereador. Creche e escola são assaltadas no final de semana. PSDB anuncia Alckmin como candidato à presidência. Clube Atlético Levense perde em jogo-treino em Araras. Terça-feira, 14 de março, o Leme Notícias está começando. Até já! Ontem foi dia de sessão em nossa Câmara Municipal. O presidente da edilidade, o vereador João Machado, fala a nossa reportagem o que de mais importante foi discutido. Presidente, uma sessão que se estendeu um pouquinho mais além daquele horário normalmente, quando a sessão é bastante tranquila, né? Hoje nós tivemos aí muitas discussões. Exatamente, a sessão se estendeu um pouco, tanto que é quase meia-noite, nós estamos encerrando a sessão agora. Nós tínhamos várias matérias para ser discutida, tanto no expediente, muitos projetos de vereadores, moção de apelo, e também nós tivemos hoje no expediente a presença do superintendente da SAICIL, o engenheiro Sérgio Luiz Delay, que ocupou a tribuna da nossa casa por 40 minutos aproximadamente, para dar explicação aos vereadores e à população de Leme a respeito da SAICIL. Trouxe algum fato novo no seu entendimento, presidente? Ou o senhor já tinha tomado conhecimento até mesmo através da imprensa? Foi bastante útil a vinda do superintendente, algumas novidades que eu desconhecia, a gente acompanhou pela imprensa, tudo aquilo que foi dito, mas a vinda do secretário trouxe algumas novidades e foi uma oportunidade muito boa, onde os vereadores puderam participar, conversar com o secretário e fazer questionamento e esclarecer os vereadores exatamente daquilo que está acontecendo na SAICIL. Agora, presidente, durante a ordem do dia, discussões acaloradas a respeito dos mais diversos temas. Por exemplo, houve o veto do prefeito, o veto total do prefeito a um projeto de sua autoria que proibia a construção de presídios similares e dava outras providências, e a Câmara acabou derrubando esse veto. Explica pra gente agora o que acontece com essa lei. Veja bem, as discussões na tribuna, principalmente as discussões dos projetos de lei, isso é muito válido, é muito importante, porque os vereadores têm o espaço para debater os projetos, discutir, tentar mostrar a sua ideia, aquilo que ele entende do projeto. Então isso é muito saudável, essas discussões na tribuna, desde que seja feito com respeito de um vereador com o outro. Esse projeto do veto do prefeito é um projeto de minha autoria, onde proíbe a instalação em Leme de casa de detenção, de FEBEM, de presídios no município de Leme. Então isso foi muito discutido aqui nesta casa e a Câmara aprovou esse projeto. Como todo mundo sabe, o governo do estado está tentando instalar uma FEBEM no município de Leme. A FEBEM de Tatuapé está sendo desativada e o governo do estado está tentando instalar uma FEBEM no município de Leme, assim como em outros municípios do estado de São Paulo. Então as câmaras de vereadores estão se manifestando e dizendo não ao governo do estado. E Leme também não poderia ficar para trás. Gostaria de esclarecer
que eu particularmente, o vereador João Machado, autor do projeto, eu não sou contra a construção de casa de menor, reformatório, eu sou favorável a cuidar das crianças de rua, dos menores infratores, mas eu sou favorável a cuidar dos menores da nossa cidade. Mas eu não posso admitir o governo impor ao nosso município uma FEBEM. Nós já temos violência bastante no nosso município. Sou contra o governo impor a construção de uma casa de detenção, um presídio no município de Leme. Eu sou a favor nós corrigir a nossa cadeia, mudar a nossa cadeia de local, tirar do centro da cidade, dar mais segurança na nossa cadeia. Mas não posso ser a favor da construção de um presídio, uma casa de detenção ou uma FEBEM no município de Leme. Então, essa é a ideia do nosso projeto. O prefeito vetou o projeto aprovado pela Câmara. É bom que se frise, né, João, porque pode existir aí uma confusão. Hoje o prefeito é o Vagão. A questão de 15 a 20 dias atrás, o prefeito era o Dr. Geraldo Macarenco. Quem é que vetou o projeto? O veto foi feito pelo prefeito, Dr. Geraldo Macarenco, ainda no cargo. Então o prefeito vetou o projeto aprovado na Câmara e hoje os vereadores derrubaram o veto do prefeito. A partir daí, o que tem que acontecer? O presidente tem por força de lei a obrigação de promulgar o projeto? Fica valendo o projeto da forma que ele foi aprovado. O veto do prefeito caiu hoje e está valendo o projeto que foi aprovado. Portanto, fica proibido no município de Leme a instalação de FEBEM, casa de detenção e presídios. Bom, nós tivemos mais alguns projetos importantes que motivaram, assim, discussões acaloradas, né, entre os vereadores, principalmente o senhor e a vereadora Rita. Sim, nós tivemos também essa discussão de um projeto da Lei 25, o Estatuto do Funcionário Público Municipal. As discussões já aconteceram na sessão anterior, quando foi aprovado em primeira votação, e hoje, em segunda votação, deu continuidade às discussões iniciadas na sessão anterior. Então, o que deve ficar bem claro, e que nós não estávamos falando a mesma linguagem, eu acredito até que a vereadora Rita, ela sabe sim o que ela estava votando, mas ela tentava confundir os demais vereadores para que eles acreditassem nela, porque ela entende sim o que ela estava votando. E nós, a nossa emenda que eu apresentei ao projeto de lei 25, simplesmente eu estou retirando um parágrafo único que diz que o servidor público, após ele tirar licença sem vencimento, ele só poderia tirar uma nova licença após 5 anos, e isso é prejudicial ao funcionário público municipal. Então eu apresentei uma emenda que não precisa esperar 5 anos para tirar nova licença, e essa foi a discussão que se estendeu na tribuna. Mas a minha emenda foi aprovada e agora o servidor público não precisa esperar 5 anos entre um afastamento e outro para tirar novo afastamento. Uma sessão de muitas discussões, mas com muito proveito, né, presidente? Exatamente, a sessão deve ser bastante discutida, os projetos devem ser debatidos, e assim todos os vereadores se interessassem em debater os projetos, da forma que a vereadora Rita vem à tribuna, discute, debate, tenta implantar a sua opinião. Eu também tenho um conhecimento de causa, principalmente sobre legislação e sobre a área da educação, e eu também vou defender meu ponto de vista, simplesmente para orientar os vereadores, principalmente o nosso grupo de vereadores, da legalidade e da verdade dos fatos. Não podemos deixar que alguém venha à tribuna e tenta distorcer os fatos e explicar de forma diferente que não seja a realidade da legislação para confundir os vereadores. Mas a discussão é muito saudável e isso é importante para nós aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado, presidente. Sou eu que agradeço. Muito bem, está aí mais uma sessão da nossa Câmara Municipal. Essas discussões são evidentemente aproveitadas e proveitosas, melhor dizendo, porque todos têm a sua opinião, todos têm o seu ponto de vista. Isso é muito importante, principalmente quando se discute o bem comum, o bem da população. Mas, sem dúvida alguma, a presença do superintendente da SAICIL ontem, prestando esclarecimentos da autarquia junto à Câmara de Vereadores, foi muito importante. Ele foi inquirido por alguns vereadores, respondeu a todos. Isso faz parte também da democracia. Os vereadores ficaram sabendo com mais detalhes o que se passou na nossa SAICIL. E o superintendente esteve lá para esclarecer e para clarear alguns assuntos. Esse aspecto também desse projeto do vereador João Machado, proibindo a instalação de FEBEMs e reformatórios de casas de detenção no município, como ele próprio disse, agora está definitivamente aprovado, embora tivesse sido vetado pelo então prefeito Geraldo Macarenco,
mas é uma situação que precisa ser muito discutida, porque nós recebemos, inclusive aqui no Leme Notícias, o secretário da Juventude, Márcio Bertin, que nos trouxe até aqui algumas fotos do prédio em que seria construído em nossa cidade uma casa para abrigar o menor infrator. Não havia, embora fosse uma parceria com o Estado, ela não tinha nada a ver com o FEBEM, apenas para conduzir o menor, ressocializá-lo de uma maneira bastante positiva. Era essa a intenção, porque hoje em dia, nos estabelecimentos e na cidade de um modo geral, o que se mais vê, o que se mais divulga é assalto à mão armada e a participação do quê? De menores. Por quê? Eles vão até a autoridade policial e são dispensados porque não tem um lugar para que abriguem esses menores infratores. Então era isso que a sociedade estava querendo, uma casa que pudesse abrigar esses menores infratores para colocar pelo menos um freio na atitude deles no dia a dia. Roubo a estabelecimento comercial na manhã de ontem no posto de gasolina Poeira, localizado na Avenida Ferdinando Marque, no Jardim Capitólio. O funcionário Bruno Sierra Moraes, de 26 anos, informou que estava fazendo a contabilidade do final de semana quando foi surpreendido por um elemento armado com uma pistola que anunciou o assalto. Ele fugiu acompanhado de um outro elemento que estava com uma moto, levando cerca de R$15 mil. Auto localizado na tarde de ontem no sítio São Paulo, nas proximidades da Pedreira. Simone Aparecida Teodoro, moradora do local, informou aos PMs que uma moto estava abandonada no canavial. O veículo era uma Honda Estrada ano 97, placas de Leme, parcialmente depenado. A Câmara de Vereadores de Águas de Lindóia abriu um processo de cassação do prefeito Eduardo Âmbar e do vice Charles Franco de Godoy. A criação da comissão processante foi aprovada na sessão desta segunda-feira e tem 90 dias para concluir os trabalhos. A Comissão Especial de Inquérito constatou irregularidades da administração, entre elas a troca de uma dívida por um terreno de menor valor. O prefeito nega as irregularidades e diz que a transação foi legal. Eduardo Âmbar disse que vai apresentar sua defesa em 10 dias. Veja em seguida, furto e vandalismo ao patrimônio municipal. O Leme Notícias volta a seguir. O vereador Paulo Sérgio Zacariotto apresentou 2 projetos no Legislativo, mas que depois foram vetados pelo prefeito interino Vagão. Vamos acompanhar o que disse o vereador. Na sessão de Câmara da última segunda-feira, através de documentos recebidos do prefeito, o vereador Paulo Sérgio Zacariotto disse na tribuna que teve até